Hoje nós vamos falar do modo como as personagens se tratam entre si. Nós vamos então, portanto, falar dos pronomes de segunda pessoa. Na escola, nós aprendemos que pronomes de segunda pessoa são tu no singular e vós no plural. Essa classificação é gramatical e tem muito em vista o aprendizado da conjugação dos verbos. Aqui nós vamos ampliar um pouquinho o conceito de segunda pessoa. Segunda pessoa é aquela pessoa com quem falamos, o nosso interlocutor. Ao passo que a terceira pessoa é a pessoa de quem falamos. Muito bem, estabelecido esse critério, vamos também estabelecer um segundo critério. A nossa análise terá um cunho funcional. Ou seja, como funcionam os pronomes de segunda pessoa nas diversas línguas. Porque, formalmente, eles são todos muito parecidos. Mas, em termos de uso, em termos de função, eles variam barbaramente. É sobre isso que nós vamos falar hoje. A pergunta fundamental aqui se refere ao critério de tradução. Conservar ao máximo o uso do texto de origem, trazer qualquer uso para o nosso atual você, modular o pronome português segundo a época do enredo? Como sempre, a resposta será depende. De qualquer modo, sempre me pareceu mais pertinente a última opção, modular em português de acordo com a época do enredo. Isso pressupõe um jogo de equivalências nada fácil, porque as diferenças nos usos dos pronomes refletem diferenças sociais, hierárquicas, etárias, de prestígio ou autoridade, tanto nos dias de hoje como em dias passados. E essas relações podem mudar ao longo do tempo. Diante do you do inglês moderno, é preciso muita consciência desses elementos de relação interpessoal para decidir o que usar em português. Porque a uniformidade do you pode dar a falsa impressão de que passa batido uma eventual uniformidade do português. Mas pensem bem, ficaria muito esquisito ler um cocheiro do século XIX tratando a patroa ou o patrão por você. E há casos mais sutis. Por exemplo, hoje em dia muitos habitantes dos grandes centros, sobretudo se jovens, não sabem que até passado recente, digamos meados do século XX, mães e pais eram tratados por senhora e senhor. Uso que ainda se mantém em algumas regiões do interior do país. Portanto, do inglês moderno, ressalto moderno, porque outra história será a tradução do inglês medieval. Do inglês moderno, portanto, o caminho pronominal para o português se bifurca ou trifurca, pois o you pode se desdobrar em você ou tu, senhor, senhora ou até vós, a depender da situação. Caso complicadíssimo do uso pronominal é o do francês. Os franceses, por incrível que pareça, mantêm espantosa constância no uso de seus pronomes pessoais. Tu para tratamento mais íntimo e vous para o plural ou como tratamento de respeito, distância, etc. Dirá alguém mais apressado: fácil, é só traduzir tu por você e vous por o senhor, a senhora. Nada mais ilusório, porque os conjuntos pronominais de cada língua não apresentam intersecção perfeita. Quero dizer com isso que é possível deparar com duas crianças, dois colegas de trabalho da mesma idade, se tratando por vous, situações em que seria estranhíssimo usar senhor e senhora. É inconcebível na França abordar um desconhecido usando tu, mesmo que essa pessoa seja bem mais jovem. O pior mesmo é quando você está traduzindo um texto em que dois colegas se tratam por vous, que você traduzirá por você para não casar,
assombro no seu leitor. E a certa altura, um pergunta ao outro se podem se tratar por tu. Tenho visto que essa pergunta, em geral, se traduz por algo como: posso tratá-lo ou tratá-la com mais familiaridade? Pergunta estranhíssima, se até aquele momento as duas personagens vinham se tratando por você em português. O que haverá de mais familiar hoje em dia, no Brasil, do que o você? Por falar nisso, é bom saber que você nem sempre foi tratamento familiar. Sobre esse assunto já fiz 2 vídeos há algum tempo que podem ser vistos neste canal. Agora vamos falar um pouquinho do italiano. O italiano tem lá também suas particularidades. Atualmente, usa-se um tratamento familiar que é o tu e um mais cerimonioso que é o lei. Voi é usado para o plural, ou melhor, nem sempre. Os usos de tu e lei coincidem razoavelmente bem com os nossos tu, você e o senhor, a senhora. Digo razoavelmente porque em alguns momentos os italianos costumam ser mais formais do que nós e em outros menos. Bom exemplo de menor formalidade deles é que eles adquiriram o hábito de tratar pai e mãe por tu bem antes que nós adotássemos o você para a mesma situação. Mas eles têm uma particularidade que às vezes complica o uso do voi em vez de lei em certas épocas e em certas regiões. Porque os usos dos pronomes pessoais de segunda pessoa em italiano sofreram várias mutações que não cabe aqui descrever e que todo tradutor de italiano deve conhecer. Mais tranquila nesse aspecto é a tradução do espanhol, apesar de ser possível deparar com usos de usted, que nem sempre coincidem com o senhor e a senhora. Interessante exceção a essa constância é o vos, praticado na Argentina e em algumas regiões vizinhas. Mas tudo isso para dizer que a floresta dos pronomes corresponde bem à floresta dos símbolos sociais. O uso deles sempre dá indicações sobre as possíveis posições sociais das personagens e as relações entre elas. Obliterar essas percepções pessoais com o uso eterno do sacrossanto você sempre acaba achatando o texto, como acontece com aquelas fotografias em que falta contraste. Na tradução dos pronomes, como em tudo, a que lado dar peso maior? Deixar bem claros os usos do texto-fonte ou transferir tudo para os usos da cultura de chegada? Em algumas épocas isso não é tão difícil. Por exemplo, no traduzidíssimo romance epistolar de Choderlos de la Clos, Les Liaisons Dangereuses, traduzido ora por ligações perigosas, ora por relações perigosas, que me parece ser o mais acertado. Sabe-se que Drummond, que é um de seus tradutores, optou pelo uso do vós para traduzir vous e tu para tu. Não sei das opções dos numerosos outros tradutores, mas sei que, pela época em que transcorre o enredo, esse uso não causa perplexidade. Adoto o critério do tu no singular e vós no plural sempre que traduzo textos que se passam na Antiguidade ou na Idade Média, com algumas exceções até hoje. Fiz isso ultimamente em Salão Bo e o resultado foi bom. Nos romances da modernidade, dos séculos XVI ao XIX, as opções podem ser diferentes, e também outras nos romances do século XX e XXI. O grande problema é a variabilidade do uso dos pronomes de segunda pessoa ao longo da história do português, especialmente no Brasil. E nós, como é comum, aliás, em todas as civilizações, somos apegados a nossos usos e encaramos de maneira preconceituosa os usos dos outros ou mesmo os nossos de outras épocas. Talvez seja interessante saber que em latim existiam 2 pronomes pessoais em segunda pessoa, tu e vos. Tu valia para qualquer um, vos era usado somente para o plural. Bem mais fácil devia ser a vida dos tradutores de então. Mas atenção,
Quem quer se aventurar a usar os pronomes tu e vós, precisa ter certeza de que sabe conjugar os respectivos verbos devidamente. Senão é pior a emenda do que o soneto. Outro item que é bom abordar é o seguinte: o tradutor de literatura precisa ter percepção de artifícios retóricos do uso de figuras de pensamento e linguagem. Nesse item podemos incluir as expressões idiomáticas. Há parentesco entre todas essas coisas. Mais uma vez a pergunta é: quando vale a pena traduzir ao pé da letra? Quando é melhor buscar um equivalente? Embora haja quem defenda traduzir It's raining cats and dogs por está chovendo gatos e cachorros, ainda me parece que está chovendo a cântaros é uma solução muito melhor. Mesmo quem defende o apego à letra, preconizado por alguns teóricos, há de convir que os hábitos na escolha desse tipo de metáfora variam bastante. E as escolhas de uns povos podem causar repulsa em outros. Já nem tão fácil de decidir é o tratamento de expressões não muito discrepantes em relação ao português. Aí a gente se pergunta: fico na tradução ao pé da letra ou busco coisas mais consagradas em português? Por exemplo, para a expressão espanhola quemar en las pailas del infierno, temos diversas possibilidades. A mais comum entre nós, sem dúvida, é queimar no fogo do inferno, seguida de longe, pôr nas labaredas do inferno. Mas, claro, não é tão expressivo. O que é paila? Paila é uma vasilha que tem uma variedade de formatos. Eu incluiria essa vasilha na categoria do tacho. Naturalmente, traduzir em las pailas del infierno por no fogo do inferno não terá consequência nenhuma se essa ocorrência da expressão for única, for isolada. Mas o que dizer se ela estiver atrelada a um uso do referido utensílio dentro do texto? Imagine alguém numa cozinha usando uma paila e um diálogo em torno dela que termine com a expressão em las pailas del infierno. Se a referência for bem explícita, a maioria dos tradutores perceberá e buscará uma palavra que se ajuste às duas situações, a da cozinha e a do inferno. Mas isso tem de ser feito de tal forma que o leitor perceba a relação. E o tradutor sabe disso, e na maioria das vezes se sai bem. Algumas outras expressões são encontráveis no Google com menor frequência, é verdade, mais admissíveis, como nas caldeiras do inferno e nos caldeirões do inferno. Quem sabe seria possível usar os caldeirões do inferno, desde que a cena da cozinha não seja tão precisa em relação à natureza e aos usos da paila. Tudo isso precisa ser negociado, para usar uma palavra bastante explorada por Umberto Eco em seu livro Quase a Mesma Coisa. Esse caso da cozinha é o típico caso da metáfora desenvolvida, quer dizer, a metáfora explicitada uma vez e retomada depois com outras palavras. Quando isso acontece, o tradutor pode não perceber a sequência metafórica e usar palavras que não se casam para remeter à metáfora inicial. Por exemplo, um autor italiano diz que dado fenômeno é um binário morto dentro da história moderna. O que é um binário morto? É aquele trilho sem saída que serve para o estacionamento de locomotivas ou vagões. Então o autor criou uma metáfora. Logo adiante ele fala em atalhos, becos e vias sem saída. Toda essa série de palavras e expressões precisa ser traduzida devidamente para tornar clara a relação entre todas elas, pois todas remetem ao mesmo fenômeno. Naturalmente, a eventual falta de atenção a essas coisas pode ser explicada pela pressa com que são feitas as traduções em geral. Prazos curtos, pagamentos irrisórios que obrigam a acumular trabalhos para garantir um rendimento mínimo. Como este vídeo já está longo, vou deixar as prometidas metáforas machadianas
para o próximo. Nele deverei falar também do xiste. Bem mais difícil é a tradução de trocadilhos e xistes. Eles merecem um vídeo só para eles. Fica para a próxima. Aí sim é que o tradutor tem de se virar nos 30 e, em geral, cortam 12.